Você faz tanta coisa, né? E tem gente que é perfeita e não faz nada da vida. Sua filha é tão linda, nem parece que tem paralisia cerebral. Você é um exemplo de superação. Você precisa ter outro filho para saber o que é ser mãe de verdade, para ouvir uma criança te chamando de mamãe. A limitação tá só na sua cabeça. Mas vocês são tão felizes, nem parece que tem uma filha com deficiência. Capacitismo é o nome que se dá a qualquer atitude discriminatória para com pessoas com deficiência e qualquer deficiência, não importa qual seja. Quando eu penso nessa palavra, eu sou um homem branco, estou sentado numa cadeira de rodas, meu nome é Rafael Bonfim, sou um dos fundadores do Instituto Nossa Casa, uso óculos, estou de barba, uma camisa azul e uma jaqueta bege creme, e eu tenho paralisia cerebral. Então, quando eu penso sobre essa palavra, me espanta raciocinar sobre duas coisas. É uma palavra relativamente nova, ela surgiu nos Estados Unidos na década de 80, mais ou menos. Em inglês, ela tem essa conexão com a ideia de capacidade, porque é ableism, e able é capaz. Mas a gente está falando de uma ação humana muito, muito, muito antiga. Se a gente pegar da perspectiva histórica da pessoa com deficiência ao longo das civilizações, a gente se dá conta que precisou-se de mais ou menos 3.000 anos até a pessoa com deficiência ter pelo menos o direito de sobrevivência. Antes disso era literalmente descartado, deixado de lado ou usada para pedir esmola ou como garota de programa, por exemplo, e tudo isso com o aval do Estado. Então a gente está falando de uma atitude discriminatória que tem milênios de existência e a gente localizou esse nome só agora, mas é algo que está em nós há muito tempo. Então eu vou agora dar boas-vindas propriamente dito para as nossas convidadas. Eu estou aqui com a Marina Brandão, a Débora Chalfun e a Beatriz Vieira. Então, eu vou passar o microfone para vocês, façam a audiodescrição de vocês e localizem vocês em relação a essa temática e o que vocês fazem e o que vocês estão trazendo para a mesa do nosso quintal de hoje. Bom, eu sou Débora Chalfun, eu sou mãe da Cecília, uma menininha de 6 anos, muito inteligente, muito fofa, que tem paralisia cerebral e que me trouxe, né, para esse mundo, né, em relação à deficiência, que mesmo eu sendo médica, eu sou pediatra, já convivia com isso, mas eu nunca pensei dessa forma, né, em relação ao capacitismo, em relação a todo esse preconceito que existe por trás da pessoa com deficiência, principalmente da área da saúde. Vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher de cabelos longos, escuros, mais ou menos escuros. Tenho a pele branca, estou com uma blusa vermelha. Acho que é isso. Acho que, né, me descrevi um pouquinho. Fala, Marina. Então, eu sou a Marina Brandão, eu sou uma pessoa de pele clara, cabelos mais ou menos escuros em transição do envelhecimento. Sou alta, tenho olhos castanhos, estou com uma blusa de corvinho, de manga comprida. Eu sou professora, né? Eu sou professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG. Também faço parte do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação. E como o próprio nome diz e como a própria descrição da minha formação, ela vem de um lugar de formação, de profissionais, né? E também com uma interface com a pesquisa, né? E é importante a gente pensar nesse caminho também, como a gente está tendo que aprender, tanto na formação de profissionais, quanto na condução de pesquisas, a ser menos capacitista, né? Então, na minha audiodescrição, eu poderia falar, eu sou capacitista, mas eu estou querendo aprender. Oi, pessoal, sou a Beatriz Vieira, sou fisioterapeuta, uma das fundadoras aí da nossa casa. Eu tenho cabelos compridos, castanhos, a pele clara, sou uma pessoa branca, olhos castanhos. Estou usando uma jaqueta bege, clara, e uma blusa preta. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre capacitismo. Acho que eu, como fisioterapeuta,
também estou nessa busca aí de estar sempre buscando aprender mais, ouvir mais e rever as nossas atitudes, as nossas práticas, né? Eu acho que historicamente a prática clínica, assim como a ciência, a nossa formação, ela é capacitista. Então, a gente tem que estar sempre, constantemente tentando entender como rever as nossas práticas mesmo, né? Acho que desde quando a gente está ali dentro de um programa de reabilitação e sempre teve aquele foco de consertar uma pessoa com deficiência, de buscar uma normalidade, isso é extremamente capacitista, né? Então, são coisas aí que ao longo dos anos a gente vem revendo, e eu sou otimista, eu acho que tem muitas coisas aí para melhorar, mas eu acho que se for ver, a própria ciência já vem mudando bastante, tentando mudar, ouvir, trabalhar mais em conjunto com as pessoas com deficiência para errar menos, né? E então eu acho que tem um caminho pela frente, mas acredito que já foi muito pior, né? Uma coisa que eu acho interessante dessa temática é que o capacitismo chega na nossa vida por portas de entradas muito variadas. Cada um tem a tua história com o capacitismo, e quem está assistindo a gente, inclusive, também. Se quiser comentar aqui embaixo, contar uma história, dar um depoimento, fica super à vontade, que a gente vai falar sobre isso de uma maneira muito ampla. Então, para a gente é super interessante entender como que é isso para você, para sua família, ou se você tem deficiência, ou é amigo, esposo, esposa, namorado, namorada de alguém que tem deficiência, como que o capacitismo entrou na tua vida e como que ele permanece. E por falar em porta de entrada, quem está aqui na minha frente tem uma trajetória muito rica em relação a isso, porque você tem 2 papéis, né, Débora? Você é médica e é mãe de uma criança com paralisia cerebral. Então, como que foi para você essa chegada da deficiência na tua família, e como que você conseguiu equilibrar esses seus 2 papéis mesmo? Como que foi para você? Bom, como médica, como eu já falei, assim, a nossa formação é muito capacitista, né? O médico sempre está acostumado a curar. E quando você não tem cura, quando você se depara, principalmente com uma pediatria, quando você se depara com uma criança que tem algo, né, uma doença ou uma condição, no caso da deficiência, da paralisia cerebral, que não tem cura, né, você meio que as pessoas já olham assim, bom, então isso daí não vale a pena investir, sabe? Uma pena que a gente sente, tadinho, coitadinha daquela família, coitadinha daquela criança, e às vezes não investe tanto ali, né, então a gente vê muito como coitadinho. Então eu fui ensinada a olhar para a criança com deficiência com pena. Então quando me deparei com uma filha com deficiência, eu falei, em primeiro lugar eu pensei, minha vida acabou, porque eu via muito as mães de crianças com deficiência, principalmente as mães, né, de crianças com deficiência, parando a vida para cuidar daquela criança. Então eu pensei, minha vida vai ser isso, eu vou parar, eu vou me dedicar à minha filha. E eu senti muita pena dela, senti pena de mim, senti muita raiva, porque a gente acha que isso acontece com os outros, né? Ainda mais quando a gente vive, assim, né? Durante toda a minha formação, eu via só os outros tendo alguma coisa. E por que comigo, né? Por que aconteceu isso comigo? Na verdade, eu vejo que a deficiência é inerente a todo mundo. Ela não tem classe social, não tem raça, não tem... Então, assim, qualquer pessoa pode vir a ter uma deficiência, pode ser uma deficiência permanente ou transitória. Então, como é importante a gente debater isso e as pessoas aprenderem sobre esse tema, né? Porque é isso, eu sou capacitista, é isso como você falou, eu sou uma capacitista em desconstrução. E não é só porque eu tenho uma filha com deficiência que cada vez mais eu ouço sobre deficiência que eu não tenho o que aprender. Então é isso, acho que o principal é a gente assumir que a gente tem um longo caminho pela frente para aprender. E que errar faz parte. Eu acho que o principal também, eu como médica, assim, que eu atendo agora crianças com deficiência, eu estou aberta a pedir desculpas também. E entender, olha, eu estou aprendendo também. Se você não gostou do que eu falei, eu estou aqui aberta a você me ensinar. Eu acho muito importante isso, sabe? E como eu aprendo com outras pessoas com deficiência, eu faço questão de conhecer outras pessoas com deficiência, adultos, adolescentes, seguir nas redes sociais e aprender com eles. Porque assim eu tento errar menos com a minha filha. Porque errar, eu vou acabar errando. Eu acho que isso é o primeiro passo, né? Eu gosto muito de uma frase que falam que, assim, que erros, todo mundo está sujeito a errar.
né? Mas quando você faz com carinho, com amor, acaba doendo menos. Então a chance de você causar uma dor ali é menor. Então quando a gente está aqui... E aprender com o erro, né? Aprender com o erro. O primeiro lugar é aprender. A estar disposto a aprender com aquilo. E assumir que a gente está nessa fase de construção, né? Então, eu acho que assim, para mim como mãe, né, foi muito difícil. Primeiro, durante todo esse mundo que eu vinha vendo a deficiência como algo realmente de incapacidade, algo de inferioridade, né? Olhar para minha filha como inferioridade. Então, para mim foi muito difícil aceitar isso. E depois eu fui vendo que, poxa, quanta capacidade minha filha tem ali, independente das suas limitações, né? Então é isso, é celebrar o quanto ela é capaz com as suas limitações. Então é isso, acho que é você olhar para esse mundo diferente. Eu acho que entender que uma pessoa com deficiência faz parte da diversidade humana, né? Acho que somos todos diversos, né? E cada um com as suas características. E a deficiência é uma das características, né? E não nesse olhar de pena e de dó, de coitado, que é uma faceta do capacitismo, né? E a outra faceta que seria já até um preconceito de excluir, de não querer estar perto, não querer trabalhar perto, que daí eu acho que é um lado que é mais fácil da gente enxergar o capacitismo, né? A gente vai falar sobre a vontade de não querer estar perto, mas antes eu queria puxar de volta uma base que a Débora começou a trazer, que é uma outra palavra que para mim está muito associada ao capacitismo, que é a dúvida. Eu acho que a dúvida é um dos pilares do capacitismo que a gente vive, né? É você duvidar daquela pessoa, duvidar das possibilidades, duvidar das potencialidades, duvidar dos talentos que ela pode ter, né? Então a dúvida é muito presente. E por falar em construção ou desconstrução, como que é isso no ambiente de formação dos profissionais que provavelmente, certamente a Débora procurou, e profissionais que trabalham junto com a Bia, por exemplo? Como que é essa desconstrução da dúvida se você está se formando para atender alguém? Enquanto Débora estava contando um pouquinho da história dela, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu falei assim, a minha escolha profissional, ela veio de quando eu era uma criança e perto da minha família, do núcleo da minha família, tinha uma criança com síndrome de Down. E eu amava cuidar dessa criança. Todas as vezes que a gente encontrava, eu era tipo, então eu vou ficar. E aí eu ficava o tempo todo com essa criança. Até para a gente entender que quando os profissionais... E eu acredito que isso passa também na vida, na escolha dos alunos que estão ali, né? De alguma história que tem alguma pessoa... Sim. Mas eu estava numa lógica. E a gente foi criada numa lógica não de entender a gente como par. Mas eu quero cuidar dessa criança. Essa parte é muito legal, porque você aproxima um pouco das pessoas, mas ela também ela é perigosa no sentido de, como eu não te via como par, porque você não estava na minha escola. Eu não estava vivenciando você na minha classe. Eu vivenciava uma criança que outras crianças não tinham paciência de brincar e eu estava lá para cuidar. Eu vejo que muitos dos meus alunos e alunas, eles trazem histórias, né, da lógica do cuidado. Até pra gente não entrar, né, igual eu falei assim, eu sou uma capacitista, mas assim, porque o capacitismo escancarado, ele traz uma resposta imediata da gente. Mas esse do cuidado e do te consertar, era numa boa intenção de uma criança que escolheu ser terapeuta ocupacional. Porque ela gostava de cuidar de crianças com deficiência. Mas aí nesse cuidado você não se vê como igual. Você não se vê como... Não digo nem igual, mas você não se equipara. Não, ela não é minha amiga. Eu tô cuidando. Eles não estavam na minha escola. Eu não via como par, um colega de sala. Eu via como... Eu quero fazer uma coisa legal. Eu sou uma pessoa do bem. Até a página 2. Mas assim, eu sou uma pessoa do bem. E... eu quero fazer o melhor. E quando eu recebo os alunos, né, vou falar do campo da terapia ocupacional, todos vêm com essa boa intenção. Muito bom também até a página 2.
né? Porque isso é muito bom, as pessoas querem. Só que aí, o que eu entendo que principalmente os profissionais de reabilitação e a nossa formação, eu acho que isso está mudando, tem várias coisas que depois a gente pode pensar, mas o que a gente vai entendendo? A gente vai entendendo como não a cura escancarada, mas a necessidade da formação para melhorar o que a gente chama de performance. E performance, ou desempenho ótimo, ele fala sempre em superação e ganho de habilidades e ganhar o tempo todo e melhorar a vida dessa criança e consertar aquilo que está acontecendo de difícil ali naquela família. Ao invés da gente parar e falar assim, consigo ver como igual? Consigo ver no bar tomando uma cerveja comigo? Consigo ver como um colega de profissão? Consigo ver como um amigo, como um namorado, como uma outra pessoa? Sem, não é sem, né? Mas tentando tirar um pouco essa perspectiva de que se eu estou pensando no cuidado, e essa é a base de todos os profissionais que a gente tem, né? Que é promover o cuidado, a atenção. Médicos, equipe de reabilitação, promover o cuidado, promover a atenção. Então, caminhar nesse sentido, mas tentando desconstruir essa lógica hierárquica que a gente entende em relação às pessoas com deficiência, em relação às famílias de pessoas com deficiência. E isso é muito difícil, porque isso é trabalhar, às vezes, e é difícil, assim, porque a gente não está falando em sucesso ou performance no seu desempenho máximo. Mas de entender o que é, porque a partir do entendimento das limitações que a gente tem, que o outro tem, que a deficiência pode trazer, é que a gente poderia pensar em possibilidades. Porque eu acho que a gente pensa muito assim, né? Que a pessoa tem valor se ela se superou. Isso. Né? Então, assim, se aquela criança, aquela pessoa com deficiência, ela conseguiu alcançar uma coisa, né? Se ela subiu de... Né? Tá sempre subindo. E uma criança, às vezes, que tá ali, independente de não estar tendo ganhos, mas ela tá ali vivendo, gente. Ela tem o valor dela, né? Então, assim, e mesmo uma criança que, às vezes, teve regrediu alguma coisa. Quer dizer que minha filha, por exemplo, agora, ela teve crise convulsiva, tá tendo mais crises convulsivas, e acabou não conseguindo usar tanto comunicação alternativa. Quer dizer, então, que eu vou parar de usar comunicação alternativa com ela porque ela tá mais sonolenta? Eu vou, sabe assim, presumir que ela vai estar incapaz? Entendeu? Então, assim, é sempre tentar... Tudo bem, eu vou botar um pouquinho o pé no freio, mas eu vou sempre tentar puxar ela um pouquinho pra cima também, assim. Vou dar estímulos pra ela conseguir se desenvolver. E não vou de sempre presumir que ela tá dormindo, ela tá cansada. Não vou nem levar ela pra escola, não vou nem... Então, assim, acho que é muito disso em relação a estar sempre se superando. Só vai ter valor se ele se superou. Se ele for um atleta paralímpico, por exemplo. Muita gente fala pra mim, não, porque, nossa, a Cília poderia ir pra... pensa nela colocar no esporte, que aí ela vai ter, vai ter um futuro. Mas, gente, quantos aqui querem ser esportistas? Quantos vocês querem? Esporte, isso, a Cília gosta de esporte. Então, assim, acho que sempre levam muito assim, né? Pra pessoa com deficiência, às vezes, ela vai se superar e vai fazer alguma coisa. Mas ela vai gostar disso? A gente tem que primeiro olhar pra pessoa, né? Então, assim... Então, se ela não se superar, ela não vai ter valor? É legal porque a gente já tá começando a puxar outras temáticas que tem a ver com o que a Marina trouxe agora como que eu vejo essa pessoa enquanto pessoa. Né? Eu projeto ela no futuro. Ela é uma criança agora. Eu enxergo ela ou imagino como um adolescente, como um adulto, trabalhando, tendo autonomia. Como que vai ser essa autonomia, né? Mas antes da gente continuar falando sobre isso, que é super bacana, eu queria ouvir agora da Bia, pegando o gancho com o que a Marina trouxe, eu adorei quando você falou da motivação para ser o que você é. E como que isso tem conexão com... eu conheci alguém e eu gostava de estar perto, ou eu me interessava pelo quadro. Como que foi pra você? Por que você é físio? Foi muito parecido. É parecido? É parecido. Mas acho que é parecido. Acho que eu vivenciei muitas coisas do ambiente. Assim, eu tinha uma prima da mesma idade do que eu, então pares mesmo. E ela tinha mielomeningocele, então ela era cadeirante e a gente fazia tudo muito junto, as nossas famílias. Então a gente ia pra praia junto, a gente ia no shopping junto, a gente fazia tudo junto. E existiam lugares que a gente não podia ir junto, porque não tinha como ela ir, não tinha acessibilidade.
Eu não sei se eu tinha essa questão do cuidado. Eu acho que a gente era... como a gente tinha a mesma idade, eu acho que a gente era muito babá. cuidada, assim, juntas. Então... Que bom, você olhava ela como realmente um par, né? como Uma amiga, uma talvez, prima. E Eu era uma babá. Mas queria eu cuidar. lembro de sentir que não tinha, em alguns lugares a gente não conseguia. A gente ia muito no shopping, a família dela sempre ia para tudo quanto é lugar, mas as barreiras existiam, assim. Então a gente ia para praia. Eu lembro que o meu tio fazia um esquema lá para ela conseguir ficar no mar e não sair, não me levando. Então a gente ficava no mar, ele prendia ela numa boia. Tinha vários esquemas assim. Mas eu lembro assim que em alguns lugares não éramos bem-vindas, assim, não tinha como ir, assim. Mas não sei, assim, daí eu lembro de frequentar muitos lugares de reabilitação com ela e daí de ter esse estalo, será que eu quero fazer aquilo ali? Mas eu ainda não tinha muita certeza, assim. Eu lembro de ver ela na fisioterapia, devia ter falado, nossa, coisa chata, né? Você devia ter falado coisa chata. Eu falei, nossa, será que eu quero fazer aquilo ali? Mas eu ainda tinha muitas dúvidas. Eu na verdade, entrei super nova na faculdade. Ao longo aí que eu fui amadurecendo e entendendo o que eu realmente queria fazer. Mas acho que sempre tem alguma história lá que leva a gente a isso. Mas é isso, eu fico pensando assim, quando a gente pensa no futuro, tal, o quanto a gente tem que mudar o entorno, né? E às vezes a gente está tão focada ali em mudar a criança, mas assim, o que fazia a diferença da minha prima ir ou não é se ela ia andar ou não, ela não ia andar, ela nunca teve prognóstico de marcha, mas se ia ter uma rampa, se ia ter uma escada, se ia ter um elevador. Então, era isso que fazia a diferença da gente ir ou não. Não, e é uma pena pensar que as barreiras que você trouxe não mudou muita coisa de lá para cá, não. Para mim, por exemplo, quando eu penso em locais com acessibilidade, continua sendo shopping, continua sendo supermercado, continua sendo lugares, às vezes até dependendo da maneira que a gente olha, menos públicos, né? A praia não é acessível, o parque muitas vezes não é acessível, o bosque também não é acessível muitas vezes. Então, são lugares, eu nunca tinha pensado nisso, são lugares com muito concreto, que normalmente tem mais acessibilidade. Às vezes a gente construída, precisa né? do concreto. Foi A gente precisa, às vezes, do concreto para poder começar a entender, né? Tem que ir pro concreto para depois ir pro interessante, pro abstrato. pro valor, pra atitude. E aí, dentro dessa lógica, eu gosto muito de pensar no equilíbrio entre o que é papel, entre aspas, da própria pessoa com deficiência e da família, e o que é papel do entorno para promover essa acessibilidade no sentido de ter acesso mesmo, né? Quando a gente pensa em tecnologia assistiva, é qualquer dispositivo que promova esse acesso com mais facilidade ou que possibilite esse acesso a um espaço, uma informação, uma comunicação, tanto faz. Então, eu cresci nos anos 80 e nos anos 90, que não tinha nada em relação a isso, não tinha nenhum tipo de legislação, nenhum espaço era acessível. Então, eu tive que ter muito jogo de cintura. Sim. Chegar Num lugar e perceber que não tinha nada, e aí eu tentava dar um jeito, como a história da praia com a sua prima, né? Ou até chegar num ponto de entender que não, isso aqui é meu direito, o espaço não ter acessibilidade é uma atitude de capacitismo, às vezes até de negligência, e isso está mudando, né? Então, como que vocês percebem, quem quiser, esse equilíbrio? É saudável ter esse jogo de cintura? Ou é melhor sempre exigir o que é seu por direito? Ou é um caminho do meio? Eu acho sempre o caminho do meio. Porque eu acho que se a gente já chega sempre brigando, né? Você já acaba... As pessoas não te escutam quando você grita muito alto. Eu acho muito assim, acho essa frase. A entendeu? vontade de brigar, né? Não, tem vezes O meu coraçãozinho do mal, a vontade de brigar. Mas ele não
Mas eu sempre acredito muito, que é assim, efetivo, né? O que é efetivo? Eu acredito muito assim, se você chega pra pessoa e explica o que você precisa, porque assim, eu tô pensando na Débora antes de ter filho, que não pensava nisso, eu não olhava pro lado. Hoje em dia eu chego em qualquer lugar. A primeira coisa que eu vou buscar é acessibilidade, de verdade. Boa. Eu tô aqui, eu não tô com minha filha, mas eu já busco. Minha filha conseguiria estar aqui? É uma coisa que eu nem pensava Cara, mas antes. é muito cansativa essa Não. antecipação o tempo todo. Mas é uma coisa Por que isso que eu pra tenho mim vontade tem de que brigar. ser, entendeu? Mas assim, eu acho que pra uma pessoa que não vive a deficiência, ela não se preocupou com isso, porque pra ela não é a realidade dela. Então por que eu vou chegar já gritando ali naquele lugar? E a pessoa não vai nem querer me ouvir às vezes, entendeu? Então assim, eu acho que eu vou conseguir mais coisas. Óbvio, depende do seu dia também. Às vezes eu tô exausta e eu já vou chegar brigando. Não é muito da minha personalidade de chegar brigando, depende de cada pessoa. Mas eu sempre acredito muito em explicar por que eu preciso daquilo. Então, por exemplo, eu vou para um lugar que tem, às vezes, alguns degraus, assim, que eu preciso que... Eles não estão preparados. Eu vou explicar, olha, para minha filha aqui não tem como. Mas se eu chego falando mais calma, explicando, as pessoas vão... Mas o que a gente pode fazer para te ajudar? Geralmente é assim que acontece, tá? Sempre tem alguém que está disposto... Eu posso levar sua filha? A gente pode carregar a cadeira? Então, assim, eu acho que é isso. Primeiro, você mostrar sem brigar. Eu acho que o ideal é tentar não brigar. Tem vezes que não tem jeito. Porque tem pessoas que, mesmo você mostrando que você precisa daquilo, as pessoas não estão nem aí. Sabe? Se vira. Ou então sai daqui. Os incomodados que se retirem, acho que isso acaba tendo que brigar. Mas acho que se a gente mostra por que a gente precisa, a pessoa até pode pensar, poxa, eu posso fazer uma obra mínima aqui. Caramba, isso aqui vai ser super simples de mudar. Sabe? Então, assim, até em hotel que eu fui, assim, depois eu voltei e tinha uma rampa ali. No ano seguinte eu vi que tinha uma rampa. Então, assim, são coisas que a pessoa não se tocou, que aquilo pra uma pessoa que... Pra minha filha, às vezes, é mais fácil porque ela ainda é leve, eu consigo pegar ela no colo e alguém levar a cadeira, mas pra um adulto fazer aquilo. Isso pode, sabe... limitar o acesso àquela pessoa. Então, se a gente começa a mostrar para as pessoas, olha, uma coisa simples. Ou então, não é tão simples assim, mas olha quantas pessoas você vai tá dando acesso aqui. Então, eu acredito muito na educação com afeto, na educação com amor, assim. Acho que a gente pode tentar fazer isso. Tem vezes que não vai poder ser assim. Mas eu acho que a gente informar. Porque eu acredito muito que a maioria das pessoas faz aquilo sem saber. Sim. Às vezes a pessoa construiu aquilo sem nem imaginar que um cadeirante poderia acessar ali. Às vezes não, é um capacitismo, por pensar que uma pessoa com deficiência não gostaria de ir num show, por exemplo. Não gostaria de estar num hotel de tal lugar. Mas, poxa, às vezes ela nem pensou porque ela desconhecia. Então eu gosto de presumir que a pessoa fez aquilo sem saber. Então se a gente mostra para ela a necessidade e mostra que é importante para todo mundo estar ali junto, às vezes a pessoa vai querer mudar, né? Aí, Eu acho que... Pode. E aí? Não, eu acho que, assim, a pessoa com deficiência, ela tem o direito de brigar. Ela tem o direito de gritar, de brigar, de... Cara, ela tem É o direito de estar de dela. saco cheio. Ela tem o direito de não querer ensinar o que é Sim. capacitismo, de não querer ter essa empatia de, nossa, ele não sabia. Posto isso, aí eu não sei se é o jeito mais efetivo, como você estava falando. Eu até aprendi com você, Rafa. Um dia eu vi você pedindo um Uber. E assim, é seu direito. Caraca! Mas assim, aí eu vi que você vai pelo jogo de cintura, vai explicando. Não, mas eu te ajudo, eu te explico como coloca a cadeira, vai dar certo. Você foi tentando... Porque o Uber não queria pegar, pelo Dá visto, vontade de né? falar assim, basta ter Eu não fé, lembro você se quer, você eu não lembro consegue. que queria, que eu lembro que o Rafa falou assim, não, eu já começo mostrando que não vai ser tão difícil assim, que tá tudo bem, que tal, a cadeira desmonta, dá para colocar, tal. Porque daí a chance dele não cancelar a corrida é maior. Eu já E passei aí eu por acho vários que tem, táxis eu acho que não tem os paravam, dois gente. lados. Eu acho que tem assim. Lembra quando você estava no Rio? No Rio acontece muito isso. O taxista vê que você é cadeirante, que você tá com cadeirante, eles passam direto. E teve um dia que eu fiquei assim, um tempão. O meu porteiro foi pra rua pra me ajudar, porque ele ficou indignado. Passando vários táxis, eu com a Cecília. E o táxi estava vazio, tava lá com a luzinha acesa, né? Assim, estava vazio. E o porteiro, assim, tá indignado. Como assim ninguém tá parando, Débora? Ele ficou indignado. Eu falei, acontece. Sou amiga desse porteiro, E ele tira assim, foto eu acho de que tem todas os as placas e denuncia. acho que tem os dois lados. Eu lembro que eu pensei assim, pô, que legal, o Rafa, ele tem uma estratégia, então é efetivo, dá certo, ele pegou o Uber. Mas tem outro lado de, nossa, que saco. Toda vez que o Rafael vai Exatamente. pedir um Uber, ele precisa mandar mensagem, falar. Pô, que saco, né? Assim, não deveria ser assim. Então, acho que tem os dois lados. Não sei se tem uma resposta certa para isso. Eu estava pensando também aqui agora, que também, qual é o nosso papel? E aí eu não vou falar nem como pesquisadora, nem como formadora. Eu vou falar enquanto mãe, Tá. tá? Então, assim, eu acho que a gente tem a possibilidade, e aí enquanto ser humano,
Enquanto ser humano, você não precisa estudar, você não precisa nada. Mas se a gente começa com as crianças, com as novas gerações explicando sobre isso, assim, eu peguei meu filho falando, olha, você está sendo capacitista. Ele brigou com a professora dele porque ela falou que era uma foto de uma criança na cadeira de rodas e ela falou assim, qual o sentimento isso traz pra você dessa criança doidinha? Cara, ele levantou a mão e foi explicar sobre capacitismo pra ela. Só que ele curtiu esse rolê, então tudo pra ele agora é capacitista, entendeu? Então ele chega num lugar, vê a placa lá, para deficiente físico. Ele, mamãe, é para pessoa com deficiência. Essa placa tá bem capacitista, você não acha? Mas isso é legal, porque ele tá chegando e talvez o entorno das outras crianças vai chegando. Outra geração. Uma outra geração que olha e fala assim, como seria, e aí eu agradeço muito a Cecília nos nossos caminhos, porque ele via a Cecília nas nossas reuniões, ele falava assim, como seria para a Cecília vir aqui? Ah, mas vários amiguinhos da Cília pensam isso também. Isso, e eu acho que esse papel de educação não é um papel de pesquisador ou de formação. É um papel de colocar assim, como par. E acho que eu achei um absurdo, porque tinha uma criança na escola que usava o elevador e a amiga dela queria ir junto com ela. E a professora falou assim, não, vai só uma. Ele virou e falou assim, você está separando uma amizade? Gente, o Léo, eu quero o Léo. Ele é... Ele é provocativo, entendeu? faca na caveira. Você está separando uma amizade? Você já pensou que ela pode ficar com medo de ficar sozinha nesse elevador? Olha só. Então, Gente, o Léo tá demais. Legal, hein? Faca na caveira. Massa. Mas porque eu acho que é isso, né? E a gente vai Também contando aos poucos que não são só a acessibilidade básica, clara, mas os sistemas velados de por que a amiga não pode ir com ela no elevador? Não, e eu acho que assim, e uma coisa, as crianças são muito questionadoras. E aí eu acho que isso é fundamental. E muitos pais acabam tolindo isso, né? Isso. Não pergunta isso não. Pergunta não. Não fala isso não. E aí a criança vai achar, bom, então isso é errado. Então não posso nem falar sobre esse assunto. Então, e não vai nem entender, né? Então assim, é muito legal você ter falado isso da escola, porque os amiguinhos da Cília vão aprendendo, né? E aí teve um dia que, no carnaval, um amiguinho da Cília, mãe, vamos chamar a Cília pra ir num bloco de carnaval. Aí ele falou assim, mas mãe, eu acho que vai fazer muito barulho, eu acho que talvez a Cília não vai gostar, ela vai ficar assustada. E aí parte da mãe dele, que poderia muito bem falar, isso filho, não vamos chamar não. Ô filho, então vamos ligar pra mãe dela, vamos perguntar o que elas acham? Ah, olha só. Olha que legal a mãe dele sim. falar isso. Ela ligou pra mim, então o Francisco ia chamar a Cília pra ir no bloco. O que vocês acham? Sim. Porque eu já vinha falando com todo mundo, gente, não deixa de chamar a gente. Pergunta pra gente. Porque muita gente presume que não vai ser bom. Mas quem Isso. disse que não vai ser bom? Isso. eu acho E também, assim, às vezes eu podia chegar lá, vamos, se chegar lá e não der certo, eu vou embora. Então, assim, foi isso que aconteceu. E aí então, é assim, que eu acho, olha que ser legal. humano, a gente pode fazer essas ações. É isso. Entendeu? Porque ela... e vocês têm todo o direito de estar de saco cheio, eu estaria. Por bem menos eu fico, né? Mas assim, de talvez a gente ressonar a lógica de como tornar as coisas mais acessíveis, as atitudes menos capacitistas, a gente se policiar. Na minha formação, nas minhas aulas, eu já fui num extremo de um capacitismo que eu falei assim, meu Deus, como eu fiz isso? Como eu fiz isso? E só voltando, só pra terminar, assim, até em relação às crianças, né? Como elas, assim, as crianças estão aprendendo. E às vezes eles conseguem soluções que a gente nem pensa. Então, assim, como é importante também envolver eles ali nessa solução. Porque é isso, na cabeça deles a gente tem um problema. Por exemplo, a gente quer brincar de tal coisa e a Cília não consegue acessar ali. E às vezes a gente adulto, que não tem a cabeça da criança, eu vou contar um caso. A gente tava numa festinha de infantil, e aí tinha um pula-pula, e só podiam ir 2 pessoas, era um pula-pula pequeno. Então, pra Cília poder ir, sempre ela vai comigo no colo pra poder pular. Porque ela não consegue pular sozinha. E aí ela falou assim, olha, o pula-pula não suporta. Você é Cília, mais uma criança, teria que você ir sozinha. A amiguinha da Cília falou assim, não, tia, não tem problema não. Eu pulo de bundinha. Ou seja, ela falou assim, você coloca a Cília deitada, e ao invés de eu pular alto pra Cília não ficar pulando, eu pulo sentada. Ela falou assim, eu pulo de bundinha. Sim, então ela pulou com a bunda. Gente, ela deu a solução. Na minha cabeça, poxa, eu vou ter que ir sozinha com a Cecília. Mas a amiga queria brincar com a Cecília. E aí, fazendo um recorte... Sabe, que legal, assim, a Essa- criança é. deu solução, cara. Ela não estava lá, Marina, criança, querendo cuidar da Cecília. Não. Ela queria se divertir com a Cecília. Ela queria brincar com a Cecília.
Entendeu? E a Cília queria brincar com ela. Então, assim, olha que legal a gente envolver as crianças nas soluções. Entendeu? Porque é isso. Você quer chamar seu amigo, até porque se ela sempre vê a gente... essa brincadeira não dá pra Cília brincar. Ela vai perdendo interesse na minha filha. Não, a Cília não pode brincar disso. Ou então vou ter que sempre ficar mudando a brincadeira. Por mais que a gente ensine que é legal incluir, mas você concorda toda hora porque você tem que mudar. Ela mudar tudo pela minha filha, vai ficando cada vez... Poxa, mas dá muito trabalho incluir a Cecília. Sabe? Eu tô pensando na lógica da criança. Sim. E, então, assim, tentar colocar as crianças juntos, assim, para pensar em soluções, em alternativas, né? E acho que é legal também. Eu gosto quando vocês trazem essa premissa, essa lógica do presumir menos e perguntar mais. É isso. É uma atitude tão simples que pode quebrar muitas coisas, porque volta no começo da nossa discussão, da dúvida. Quando a gente conversa sobre capacitismo, a gente tem a oportunidade de sempre comentar que você nunca pode deixar a sua dúvida virar uma discriminação. Porque a tua dúvida pode virar uma pergunta. Pergunta é diferente de dúvida. Dúvida é eu estar duvidando que isso aqui vai ser possível, duvidando que aquela pessoa dá conta, duvidando que dá para levar e etc. Mas a partir do momento que eu pergunto, principalmente essa história que você trouxe foi ótima. Vamos ligar para perguntar o que elas acham. A partir do momento que eu pergunto para a pessoa, ou para a família, ou para quem quer que seja, como que é isso para você? Você abre essa porta de diálogo, porque a gente já falou sobre isso outras vezes. Uma das pessoas que mais sabe da deficiência é a própria pessoa. No meu caso, né? Eu posso não saber de paralisia cerebral tão bem clinicamente quanto a Bia, ou você, ou a Má. Mas eu entendo como que ela se veste em mim. E como que eu lido com ela, como que eu contorno algumas coisas e tal. Então, essa ideia de perguntar mais é super interessante. E ouvindo você falar, eu também lembrei de muitas histórias que eu vivenciei e vivencio até hoje, de uma criança querer me perguntar uma coisa básica, de curiosidade infantil, e o pai e a mãe não deixar. Não pergunta, não fale sobre isso, vai ofender a pessoa e tal. E por falar em perguntar e compartilhar e tal, eu ainda quero saber de você que está aí vendo. Compartilha a tua dúvida nos comentários, conta uma história, conta pra gente como que é isso pra você, porque o que a gente tá fazendo aqui é a dinâmica do nosso quintal, né, Bia? A gente chamou pessoas que já estavam conosco há muito tempo, que participaram das nossas ações já tem muitos anos, aliás, muito obrigado a vocês. E a gente vai chamar outras pessoas ainda, que talvez nem conheçam a gente, que possam falar de outras temáticas e tal. Então a gente quer ouvir a tua opinião, a tua dúvida e a sua vontade de tema. Dá uma sugestão aqui pra gente e a gente pode trazer outras pessoas para falar sobre outras temáticas. Então, ainda agora, voltando no nosso assunto de hoje, que é o capacitismo, e essa questão de perguntar, né, desconstruir a sua própria dúvida. Eu queria saber de vocês, quando que foi um momento que isso aconteceu com vocês, sem vocês se darem conta naquela hora, mas depois, olha só, eu estou desconstruindo o meu próprio capacitismo e agora que eu percebi que isso aconteceu. Qual foi a porta de entrada de vocês? A gente já ouviu um pouco da história da Débora, mas provavelmente, como você disse no começo, você teve uma postura capacitista que é natural e todo mundo passa por isso. A Má como formadora e a Bia atendendo crianças com deficiência. Quando que vocês perceberam que, putz, eu vou desconstruir isso em mim? Como que foi para vocês? Eu tive um clique, assim, muito... Aliás, né? A gente aprende na porrada. No quintal pode falar, né? Pode. Ah, beleza. É quintal? É quintal. Mas eu tive uma experiência que foi muito marcante, até antes da maternidade. Que é uma experiência marcante e a gente começa a repensar valores, né? Mas eu faço pesquisas sobre intervenções de alta intensidade. Então, a gente tem, em alguns momentos, as crianças vão para um camp. Eu tinha uma colaboração fora do Brasil
Então, eu estava nos Estados Unidos, a gente estava num programa intensivo de 3 semanas com os meninos, 6 horas por dia, para promover a função manual de crianças com paralisia cerebral unilateral. A dificuldade de usar a mão de um dos lados. Sei bem como é. Tá. E aí, a gente, assim, 6 horas por dia, dando o máximo para o menino melhorar o uso das mãos e pensando na performance, pensando no desempenho, e vai melhorar, e vai ganhar, o céu é o limite, vai ganhar, nossa, vou usar todo o meu conhecimento técnico, científico, para poder, né, oferecer essa intervenção efetiva. E logo em seguida, a gente tinha recebido um convite de um grupo de pais de crianças com paralisia cerebral unilateral que se reúnem, na verdade, é uma associação que se reúne todo ano, e eles fazem um encontro dessas crianças e dessas famílias em um hotel. Tá. E aí a gente foi para lá para poder também pensar num estudo que seria junto com os pais. Então, depois de ficar 3 semanas blá, 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 na cabeça dos meninos, e trabalhando, e dando o máximo, e era o máximo, assim, né, dando o máximo da gente, porque é legal, e era uma coisa que funciona, a gente foi para esse lugar como convidado para poder tentar fazer o recrutamento de pais e das crianças. Só que uma das crianças que a gente estava atendendo também estaria nesse hotel. E é uma semana de atividades, os meninos brincando, período de férias de verão, todo mundo se divertindo. Sem reabilitação, era brincadeira livre. Brincando. Eu não estava ainda sem reabilitação com reabilitação. Eu não estava ainda nessa página. E aí eu chego no quarto do hotel, eu abro a cortina, tinha uma piscina com escorregador, toboágua, tararararará. E este menino que eu estava pelejando, enchendo o saco na cabeça dele, esse menino descendo no escorregador, e a coisa menos importante naquele momento era usar a bendita mão. Eles treinaram 3 semanas. Sim. Por que essa cena me chocou tanto? E aí entra a lógica. Eu não conseguia nem pensar que esse menino era uma criança que tinha direito a frequentar um hotel e brincar e se divertir no tobogã, e que a menor das prioridades dele era usar a mão. Ele estava ali brincando, mas me assustou tanto ver aquela criança brincando num ambiente de hotel, e aí as minhas experiências são muito intensas também, né? Porque eles nos colocaram no lugar do tipo, 4 pesquisadores indo para lá. E a gente assim, ai meu Deus, como é que a gente vai ser, papapá, então a gente vai organizar, vamos encontrar tal hora, e eles viraram e falaram assim, não, você tem um intervalo de 15 minutos para conversar durante um intervalo, e o resto, eles têm mais coisa para fazer. Eles têm que viver, né? Eles vão viver, nós estamos aqui. Se você quiser ir jogar boliche, você vai ser muito bem-vinda. Sim. Se você quiser ir para tal lugar, é tal atividade, mas você não vai falar de pesquisa aqui. Neste momento, eu falei assim, cara, eu preciso realmente mudar muita coisa. E eu acho que é esse que faz o clique. Só que aí a gente está num movimento, pelo menos da pesquisa, né? Num movimento que vem ao longo do tempo dessa desconstrução de um modelo mais hierárquico, mais curativo, para poder começar a pensar, o que você acha? Eu estou falando sobre você, né? Nas pesquisas, a gente sempre estava buscando intervenções para melhorar o desempenho, performance, para fazer tal coisa, para fazer tal coisa, para fazer tal coisa. Tá, vamos parar. Isso é importante para você? E eu acho que hoje o caminho da pesquisa, ela precisa, aí vem da lógica do que é necessário, ela precisa envolver esses indivíduos. Não como um nome no coautores, mas no processo de definição. Realmente, isso que eu tô querendo investigar Na pergunta, né? é do início. É importante Isso pra faz você, sentido eu estudar? Faz sentido, vamos pensar, eu tô numa universidade pública, recebendo dinheiro do Estado. Ou não recebendo, né? A gente tá ali trabalhando para poder fazer aquele rolê. Mas isso é importante para você? As Isso faz perguntas de sentido pra pesquisas, na você? verdade, deveriam vir Porque senão eu viro só dessas pessoas, né? Exatamente. Só que pessoas eu que não suposto vivem a saber, realidade com achismos, eu sujeito né? suposto saber, sei qual é a pergunta, o método mais adequado, como analisar o dado, e você, mãezinha com PC, pode ler o meu material e falar, faz sentido. Entendi. Agora me fala,
que mãe vai falar não faz sentido? Depois de pronto. Depois de pronto. Então, eu acho que o processo hoje que a gente está, pelo menos as minhas inquietações frente a essa catástrofe que foi abrir a janela do hotel e ver o menino descendo no tobogã faz sentido? Não estou falando que não vale a pena não, tá, gente? Mas assim, primeiro, faz sentido? Porque eu vou gastar tempo, eu vou gastar esforço, eu vou enlouquecer aluno para poder fazer o negócio direito. Então, assim, primeiro, faz sentido? Eu tenho conhecimento técnico de qual seria o método mais apropriado. Mas primeiro, essa pergunta é relevante para vocês? Esse é um problema que eu tô criando, tô querendo resolver? Ou é um problema que existe, que você experiencia e vale a pena trabalhar? Eu acho que isso é um clássico na pesquisa e na clínica, da gente achar que a gente sabe o que é melhor para aquela criança ou para aquela família. Eu acho O capacitismo. Aproveita e conta a tua história. Eu acho de que são construção. muitas histórias, assim. Eu acho que, pelo menos para mim, assim, eu sinto que foi uma grande construção, assim. Ao longo dos anos, assim, vários pequenos episódios que foram dando vários cliques, assim, e a gente foi repensando, assim. Mas acho que muitos cliques vieram de muitas conversas com mães. De a gente achar que a gente sabe o que é melhor para a sua criança. E aí isso é algo que eu tento diariamente. E as mães também não acham que são capazes de saber isso. Sim. Elas acham que os profissionais vão dizer para elas o que é melhor pro filho delas, o que é importante na vida delas, entendeu? Sim. E acho que com o tempo a gente vai percebendo que a gente consegue sim ter essa autonomia de definir isso é bom, isso não é, isso é mais importante para mim agora, porque também as nossas metas, né, vão mudando ao longo da criança vai crescendo. Eu acho que essa e você vai definição mudando de objetivos é um clássico de É um ser clássico. sempre muito capacitista. repensando o seu objetivo De você também. não ouvir, não entender se aquilo é relevante para aquela família, muito menos para aquela criança. E nessa lógica que a gente já falou aqui do consertar, da normalidade. Então, acho que foram inúmeros episódios que... Eu também queria contar um pouco E da aí? minha parte, né? Assim, logo a Cília nasceu, ela foi uma asfixia no nascimento, né? Então faltou oxigênio para ela no nascimento. Por conta disso, ela tem paralisia cerebral. E por eu ser médico, eu já sabia da importância da reabilitação. Então eu já queria que ela começasse a fazer terapia assim que ela foi estubada, né? Então eu até briguei no hospital, porque eu já queria começar a terapia logo. Ela estava ainda muito sonolenta. Eles falaram, não, daqui a pouco a gente começa. E eu brigando, não. O que eu posso fazer por ela é isso, Agora, né? né? É agora. Então eu tinha muito uma pressa por dar para ela o máximo possível. Naquele momento eu sabia que era fazer fisioterapia, né? Fazer terapias, no caso. Então, na minha cabeça era muito assim, um dia sem terapia era um dia perdido. E quanto mais terapia, melhor. Na minha cabeça era isso. A venda é essa, né? Na minha cabeça era muito isso. Eu fui ensinada de que quanto mais ela fizesse terapia, mais ela ia melhorar, né? Então, até que eu achava muito isso, que ela tinha que fazer intensivo. Eu lembro, na minha cabeça, assim, eu lembro que... Nossa, ela era pequenininha, ela devia ter poucos meses. Eu já tinha ouvido falar de intensivos. Então eu ficava assim pra terapeuta dela. Quando que a Cília vai poder fazer o primeiro intensivo dela? Ela, calma, Débora, ela é muito pequena. Calma. Até que um dia eu ouvi um adolescente, uma criança ainda, tá lá, devia ter uns 10 anos, falando assim que nas férias, todos os amiguinhos dele viajavam, brincavam, ficavam livres. Faziam o que quisessem. E ele fazia intensivo. Olha Aquilo só. me pegou assim, caramba, como se fosse uma punição. O intensivo para ele era uma punição. Ao Então invés de ter ser uma uma deficiência, oportunidade, né? ter uma deficiência para ele era uma punição. Meus amigos todos estão brincando, eu tô aqui fazendo intensivo. Sim. E aquilo mudou para mim assim, tipo, meu Deus, eu tô louca pra minha filha fazer um intensivo. Tipo, sabe, será que isso vai ser tão importante na vida dela? Naquele momento, Naquele daquela momento. forma, daquele Não que não jeito. seja, às vezes, o intensivo seja importante, mas assim, foi importante pra mim ter uma criança, ver isso ainda pequena, ela pequena, e entender. Tudo bem, a terapia é importante pra ela, mas viver também é importante. Então, eu me prometi naquele momento, assim, ele é pequenininho, me prometi. Ela vai fazer terapia, vai, mas ela vai viver também. Então, assim, eu sempre me prometi que nas férias ela pode sim fazer um pouco mais de terapia, mas ela vai ter um momento de nada, ela vai fazer nada. A gente vai viajar, ou mesmo que a gente não viaje, a gente vai parar, uma pausa de não fazer nada, de ir pra praia, de ficar com a gente, de ficar com os primos, que é importante ela viver. Então, assim, eu fico muito feliz de ter entendido isso com a Celina pequena. De quanto é importante ela ser ela. E também mostrar pra ela quanto é importante ela ter importância de não ter que só consertá-la. Desde pequenininha, sabe? E às vezes, tornar... A gente já fez intensivos. Não tô falando, nossa, não vou fazer intensivo.
Não é isso. O ponto não é esse, só para deixar Mas bem é claro. deixar pra claro do frente. equilíbrio, entendeu? De que assim, não é só, nossa, então agora vambora, a filha fazer isso, fazer intensivo, fazer terapia, nananã. E a infância dela tá passando. E ela tá entendendo de que ela tem que ser sempre consertada, sempre ser melhorada e não ser validada. Tá sempre na dívida, né? Sempre. Olha só. Tá sempre numa dívida. Eu devo alguma coisa. É isso. Se eu Entendeu? devo alguma coisa é porque alguém tá me colocando um sarrafo de eu tenho que chegar lá. Alguém tá cobrando essa Alguém tá dívida cobrando. de algum E jeito. de alguém que pode ter tido uma boa intenção quando era Isso, pequena. E escolheu uma profissão de cuidar. Exatamente. Aí, assim, eu vejo, assim, e quantas vezes a gente, só dessas pausas, ela volta melhor. Sim, olha Sabe? só. Eu brinco com isso, com essa Ela coisa volta assim, né? melhor. Um poder deletério da terapia. Não é Mas isso. não é terapia, mas é terapêutico. Descansar. O descansar. O brincar, o ir pro parque, O ir livre pra brincar, praia. sabe? E sempre a atenção de estar sempre aprendendo, de estar sempre ganhando algo. O assistir televisão até Não, gente, até, às vezes... até o mundo pra acabar. família inteira. É isso, é Pra isso. família, é tão cansativo, gente, você ter essa função de levar pra terapia, de estar sempre fazendo alguma Dividir, coisa. olhar na escola, conversar com o professor, ter que mediar, antecipar qual lugar que vai, se tem acessibilidade, se não tem. Por Isso. isso que eu acho que vocês têm todo o direito de gritar, Entendeu? xingar, tudo. Então, assim, eu acho que é importante também, assim, os pais também entenderem que às vezes não fazer nada também é bom, sabe? Não digo não fazer nada, mas assim, a criança poder brincar livremente, ou então tá ali. E a família também tá ali, sabe? Descansando também. Então, acho que foi muito bom, assim, pra eu me desconstruir também, entender que minha filha tem o direito de ser quem ela é e que, sabe, é muito, assim, a gente viajou agora recentemente, achei que minha felicidade é Cecília, sabe, você gosta de férias, ela tá toda feliz, eu amo estar de férias, sabe, que eu não quero que as férias dela sejam só um momento de que, poxa vida, vou fazer mais terapia, sabe? Vem aí Cecília no mundo, né? Cecília no mundo. Olha só. A ideia de estar no mundo pelo menos para mim, foi a minha porta de entrada para eu desconstruir o meu capacitismo. Não é porque eu tenho uma deficiência que eu não corro esse risco. É óbvio que eu corro. Né, Anjinho? É lógico, é óbvio. Então, acho que quando eu penso nessa ideia, acho que para mim, pelo menos, teve duas fases diferentes. Uma foi comigo mesmo, que é algo em construção e vai continuar sendo até o fim da minha jornada. Mas, se eu pensar nas fases, a primeira coisa foi eu mesmo aceitar a minha própria deficiência. Claro. E esse aceitar a própria deficiência não significa tá conformado com ela e é assim mesmo e eu não posso fazer nada e tal. Para mim, como eu tive a chance de viver muitas coisas tendo a deficiência, não é apesar da deficiência, tendo a deficiência, convivência com amigos, escola e tal, eu logo de cara já consegui perceber quais eram as possibilidades. Aí a gente está entrando numa outra esfera que é o estímulo e tal, que depois a gente fala sobre isso. Mas como eu tive essa oportunidade de perceber o que era viável e como era viável, eu consegui vestir a deficiência na minha vida muito rápido. Eu já percebia que ela fazia parte de mim e eu conseguia dar um jeito e conseguia estar nos lugares. E é óbvio que nem tudo foi do jeito que eu queria que fosse. Muito lugar que eu quis ir, eu não fui. Convites que eu achei que eu ia receber, eu não recebi. Sim. Eu passei por essas experiências também. Do tipo, aqui não dá para trazer o Rafa, ou nem vou convidar porque vai ser difícil, ou eu não vejo o Rafael lá. Ali. Então não vai dar certo. Mas, como eu tive essa outra possibilidade do que deu para fazer, eu fiz, eu aceitei ela como parte da minha vivência. E aí depois, um pouco mais velho, eu comecei a notar as oportunidades que se abriram para mim porque a deficiência existe. Isso também foi super importante. Não só de maneira de ver as coisas e sentir o mundo e interagir com as pessoas, mas oportunidade de trabalho. Sim. Que eu pude escrever sobre isso, pude falar sobre isso, dar consultoria sobre isso e tal. Então, é uma vivência que me gerou oportunidades. Fundar a nossa casa com a Bia, com a Marina e outras pessoas. Então, eu faço essas conexões. Então, é a deficiência comigo mesmo e tudo que eu
quero viver, eu já entendi que eu vou ter que dar um jeito. Que não vai ser igual para todo mundo, mas vai dar certo de uma maneira ou de outra. Só que o mais interessante foi eu perceber que se eu não me policiar, eu posso ter atitudes capacitistas com outras pessoas com deficiência, principalmente deficiências que eu não conheço. Exatamente. Ou conheço menos. Sim. Então, se eu tiver contato com alguém que tem uma deficiência sensorial ou intelectual ou uma demanda física diferente da minha, eu precisei desconstruir as dúvidas em mim. E o mais doido é que quando eu comecei esse processo, pensar sobre ele, eu me dei conta que as dúvidas que eu tinha eram as dúvidas que todo mundo tem em relação a mim. Sim. Então, como que essa... E sempre vai nessa direção. Como que essa pessoa vai fazer tal coisa se blá, 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 se ela tem tal coisa. E aí eu precisei me esforçar para, primeiro, não me entregar a esse pensamento. E segundo, uma coisa super simples, é só eu aplicar o que é importante para mim, aplicar para outra pessoa. Então é tipo, perguntar para ela, como que é isso para você? Que tipo de ajuda que você precisa? Ou você quer estar aqui? Quer ir em outro lugar? Então, a abertura para esse diálogo me ajudou a aprender muita coisa. Sim. De deficiência auditiva, deficiência visual, deficiências intelectuais, como eu comentei, né? E perceber, eu adorei perceber isso, que não é porque eu tenho deficiência que eu não estou sujeito a ser capacitista. É isso. Se eu não me policiar, eu vou escorregar. Eu acho que Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. E a Todo gente mundo. escorrega, porque eu também acho que é, né, a lógica do humano, demasiado humano. É que todo mundo tem, mas eu acho que o que vale é sempre essa autorreflexão e não uma lógica de um policiamento, mas de um entendimento que eu vou ter que pedir desculpa em determinado isso que eu ia momento. falar. Falar pra você. E dar abertura Falei pra um pessoa negócio que e não falar foi bom. assim, então, chegar pra pessoa e falar assim, então, se eu fizer alguma coisa que você achou que não foi legal, você me fala. Me fala. Isso. É você falar pra pessoa, porque às vezes a pessoa fica sem graça de Sim, E de principalmente aceitar, porque às vezes a É, pessoa aceitar. fala e você fala, ai, mas eu não quis. Ai, mas isso é mimimi. Não, eu tenho muita eu acho que mas aceitar. mas eu não tenho como saber isso. Como é que eu ia saber? Gente, Perguntando. você não precisa saber, mas Te por isso contar um que eu negócio, perguntar. tem pergunta. É só pergunta. pergunta e aceita. Aceita. Tá bom, não vou fazer de novo. E aí, para caminhar para os nossos finalmente aqui, eu adoro essa questão do equilíbrio, porque é tudo uma questão de equilíbrio. Vocês falaram do equilíbrio entre o conhecimento técnico e a vivência, o equilíbrio entre a reabilitação e as férias, o equilíbrio entre saber e perguntar. Então, enquanto pessoa com deficiência, não dá para a gente também não fazer um alerta, um depoimento de que o equilíbrio tem que estar presente também na pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência também tem que entender que o outro não vai saber tudo, o outro vai ter dúvida, o outro pode cometer uma gafe, o outro pode falar alguma coisa inadequada. Isso pode acontecer. E aí vai do nosso jogo de cintura, que a Bia também falou, né? Eu também acredito na ideia de que se você for combativo o tempo todo, você não ganha aliados. Você nunca vai ter aliados do teu lado e aliadas. Então, esse equilíbrio e esse respirar fundo também faz parte. Sim. Porque se a gente adotar uma postura de que você tem que saber, você não pode falar comigo desse jeito, você não pode me tratar assim, ou que droga que esse lugar não tem acessibilidade, e for sempre com sangue nos olhos, Vão parar de chamar para os lugares. vão parar de te chamar, não vão querer conversar com você, você vai afastar as pessoas. E eu adorei o que você falou, quem grita muito alto não é ouvido, porque você não aproxima as pessoas, não nada. Então, esse equilíbrio é importante
E na minha vida também sempre foi assim. Eu sou meio que do time da Débora também. E assim, e mesmo quem não é do nosso time, que realmente vai pra cima, né? Que acaba sendo mais combativo, tudo bem, a gente valida isso. Eu acho que um pouco de cada um. Valida, um pouco de e cada. às vezes tem uma razão, tem um Sim. processo ali que não foi tão bem. Porque não dá pra gente, quando a gente pensa em reatividade, né? A gente está sendo reativo. Às vezes a gente vê discursos mais fortes, mas que às vezes, em determinado momento do tempo, foi tão necessário para aquela pessoa, ela apanhou tanto Sim. que ela teve que ser. Ela foi o jeito dela ser ouvida. Sim, de se proteger também, né? Mas eu acho que nesse percurso histórico, a gente também tem que... O que me incomoda às vezes é a gente tem que ficar sempre dando desconto pro outro. E aí o peso fica para vocês. Olha só, aí, entendeu o meu reativo? Sim, total. O momento Marina reativa é Sim. muito, tipo assim... É sempre com vocês. É sempre vocês terem que ficar advogando. Sim, é vocês sempre a gente tem que mediando. colocar nossos sentimentos, né? E Vou dar uma aceitar. segurada. Assim, eu tenho trabalhado muito com os jovens nessa perspectiva. Legal. E eu acho que a perspectiva da construção, primeiro, da estima, Sim, absolutamente. que ela vem destruída, e aí se a gente for pensar nas ações de reabilitação, nas ações de pesquisa, ela vem numa construção de autoestima muito baixa, porque sempre tem que ganhar. Qual é a próxima meta? Nunca tá bom, né? Qual é a Tá sempre em performance? falta, né? Exatamente, tá igual o nadador olímpico, né? aquela coisa da dívida, né, Sempre que tem você que bater falou. o recorde. Sempre tem que bater É. um recorde. Né? Sempre tem que ganhar na reabilitação, Eu nunca ou nos cheguei num projetos. ponto e parei. Fala assim, tá oh, bom que delícia, aqui. olha, que eles falam que tá tudo bem, É, né? sim. Mas eu acho que aí tem isso, e aí a gente prejudica a autoestima dessas crianças, dessas famílias. E, frente à estima, também entender quais são as minhas dificuldades. Porque se eu consigo criar um jovem, aí vai, gente, com ou sem deficiência, que tem o entendimento e o valor de si, Sim. aí vale falar sobre agora a gente tem que entender qual é o nosso limite. Sim. Porque a gente está sempre na lógica do tudo é possível, né? Eu posso, eu quero, lá. Enfim, de entender. Eu acho que a partir do entendimento das dificuldades, das nossas próprias dificuldades enquanto pessoas e enquanto pessoas com deficiência, a partir do entendimento das dificuldades e das limitações, só a partir disso é que eu consigo pensar em possibilidades reais. Exatamente. E talvez eu tenha mais refresco para ser menos reativo e menos combativo. Mas é importante que as pessoas falem sobre isso. É importante que a gente capacite também a geração, né? Entender que esses meninos vão ser crianças para sempre e que vai ter um momento aí que é um momento importante, que é a adolescência, para a criação da autoestima do indivíduo. E, a partir disso, ele se colocar no mundo. Olha, eu preciso de tal jeito. De outro jeito, eu não consigo. Também acho importante, assim, até falar disso também, mas falar assim, de que não são anjinhos, né? Não. De que, sempre é um anjinho, né? É sempre a pessoa com deficiência, é um santinho, é um anjinho, tá sempre ali. Não, gente, é uma pessoa que tem, pode muito bem ficar puto, que vai ficar... Não, e assim, vai passar pela adolescência, que é difícil pra todo mundo, entendeu? Então, assim, também tem isso, né? Da sociedade em si, olhar sempre, né, pra pessoa com deficiência como sendo sempre um anjinho. Também tem isso, né? E... outra coisa que eu acho importante, só pra gente, eu sei que estamos aqui nos finalmente, é entender também como os pais podem ajudar nisso. Porque os pais acabam criando muito a criança, os pais sendo capacitistas, né? De que a criança tem que sempre se superar e a autoestima da criança vai ficando lá embaixo. Né? Então, assim, eu acho que é importante a gente mostrar pra criança os pontos positivos dela e mostrar que limitações todo mundo tem. E, às vezes, não é esconder a limitação dele, explicar. Isso, filho, você não consegue fazer isso, mas olha quanta coisa você consegue fazer. E às vezes, pontuar os pontos positivos daquela criança, mas sem falar, não, você consegue fazer tudo. Não. A construção da estima, né? É a construção da estima, sabe? Da autoestima da criança. Acho muito importante. E tá sempre se superando. Não, filho, você vai conseguir. E às vezes, cara, não vou conseguir, mãe. Às vezes a criança desiste, né? Vai de novo. Eu cheguei... Nossa, cometi tanta bobagem na minha vida. Mas muita bobagem mesmo, assim. Eu queria que uma criança que eu ia acompanhando, hoje ela é uma adulta, vamos andar, ela queria andar, vamos andar, e a menina... E aí, no final, de chegar ao ponto de 40 minutos para ir do centro de reabilitação até a casa dela, andando.
Ela chegou lá esgotada. Que bobagem! É. Eu peço desculpa pelo que eu fiz. E eu tava na melhor das intenções. Então, porque o capacitismo não é assim, a pessoa é boazinha ou ela é malzinha. lógico. Não, não é. É muito disso, né? Eu queria ganhar. Eu queria ganhar. E aí, não. Ela é uma pessoa, ela é importante na cadeira de rodas, numa cama de hospital, andando, pulando, arrastando, ficando quieta. Ela é uma pessoa. Ela não é a deficiência dela ou a limitação dela. Porque aí é possível da gente pensar que eu tenho limitações e continuo sendo uma pessoa. Sim. Aí, Bia, a gente já tem tá um valor, puxando né? um tema que se a gente abrir porta pra ele, a gente fica aqui Já até vai amanhã. pra um novo Do tipo, será que episódio. tudo é possível mesmo? Não, a gente não vai nem responder. Vamos colocar na... Porque Coloca como sugestão. E sugestão, Dulce, o que vocês acham disso? Mas O céu é o limite. o céu é o limite dentro dessa temática, porque dá pra gente falar muito sobre isso. Sim. E você, Bia? Eu acho que é isso mesmo. Acho que daqui surgem vários novos assuntos que precisam ser conversados mais aí. Mas eu acho que é isso. Deu para todo mundo falar um pouquinho aí da sua perspectiva, suas vivências aí. E a gente vai manter ouvindo, aprendendo e tentando errar menos, porque no fim somos todos capacitistas e em desconstrução, né? E todos podemos aprender. E desconstruir, se a gente quiser. Exatamente. É isso. Exatamente. Então, para você que está aí e acompanhou a gente até agora, muito obrigado por ter ficado até o final. Se você viu só um trechinho desse podcast, acesse o nosso canal, o episódio todo vai estar lá. A gente falou hoje sobre capacitismo, o que é capacitismo, a construção de uma personalidade ou de uma atitude capacitista, de onde que ela vem, e principalmente como que a gente desconstrói essa mesma atitude. E a gente falou de um conceito muito básico, muito importante, que vale a pena reforçar aqui agora, que é presumir menos, perguntar mais. A gente falou um pouco sobre reabilitação, os limites da reabilitação, falamos sobre até onde uma criança pode chegar, enfim, tem muita coisa que a gente discutiu aqui. Então, para você que está aí assistindo a gente, presuma menos, pergunte mais, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de dialogar. A informação é a melhor ferramenta para o combate ao capacitismo, sem dúvida nenhuma. Curta o nosso vídeo, assine o nosso canal e faça um comentário aqui, a gente quer ouvir vocês. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês. Bora pro brinde! Foi sensacional, obrigado pela discussão. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.